falava. Você percebe, querido, que a fé é algo tão maravilhoso. Eu sempre digo que a fé, ela se desenvolve no mundo espiritual. É no íntimo do seu ser. É lá dentro. Dentro de você. Primeiro inicia dentro. Para então depois ela se manifestar. Então a fé, ela não é como uma vara de condão, não é uma vara de conto de fadas, né, que você toca ali e as dificuldades e os problemas somem imediatamente. Não acontece assim. A fé primeiro trabalha em nós, dentro de nós. E ela acaba te transportando e me transportando para um lugar, querido, onde os ventos já não nos atingem mais. A onda já não tem mais força sobre as nossas vidas. Porque nós conseguimos vencer o medo. E quando isso acontece, a manifestação de Deus, ela trabalha a nosso favor. E é nesse lugar que eu quero te convidar a entrar. Num lugar, querido, onde você tenha um contato direto com Deus e que a sua fé, ela possa te transportar para um ambiente de conforto e segurança. A Bíblia diz que o homem, a mulher que confia no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Creia, querido, no Senhor. Fique firme. Você não será abalado. A Bíblia diz que no tempo de angústia, no tempo de seca, eu e você continuaríamos dando frutos. Porque nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, querido, que quando vem o calor, não murcha, mas permanece verde, permanece dando fruto. Esse é o homem e a mulher que confia no Senhor. Por isso, querido, nessa noite, eu gostaria que você entendesse um pouco desse desafio, para que a gente possa compartilharmos juntos e entendermos a dinâmica da fé. Percebe, querido, que a fé, ela não inicia resolvendo os problemas ou arrancando as dificuldades e as circunstâncias adversas. Quando alguém diz, olha, creia no Senhor teu Deus, o profeta diz, crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. A palavra de Deus diz, crede no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Isso inicia dentro, para depois se manifestar. Isso é fé, confiança. Por isso eu te desafio nessa noite a crer que o Senhor, querido, o Senhor te conhece, o Senhor sabe a dificuldade que você e eu estamos enfrentando, mas nós precisamos, em nome de Jesus, criar em nós essa confiança tão grande que em meio às lutas e dificuldades, Deus, Ele nos ama e Ele tem o controle das nossas vidas. Se você for perceber, a palavra de Deus diz que, abre a tua Bíblia por gentileza, se você puder, Hebreus no capítulo 11, abre aí por favor, 11 no versículo 34, Hebreus capítulo 11 versículo 34, olha o que o texto diz. Diz assim o texto: apagaram a força do fogo, escaparam, perdão querido, lê novamente aqui, versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Só até aqui. Aqui fala sobre os heróis da fé. O texto diz, ele é bem claro, que esses homens, essas mulheres,
Eles tiveram grandes resultados porque eles confiaram, eles creram em Deus, na palavra do Senhor. Quando o texto diz aqui, querido, que eles não apagaram, o texto na verdade diz que o texto diz aqui no versículo 34, apagaram a força do fogo. Olha que coisa interessante aqui. O fogo se apagou, para a gente pensar um pouco sobre essa questão. Vocês conhecem bem, amém ou não amém, a história de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Quem souber, dá um ok aí. Vocês conhecem? Mesaque, Sadraque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel. A Bíblia diz que eles foram confrontados porque o rei Nabucodonosor ele criou uma estátua de ouro. Ele havia criado um decreto que todos que morassem na Babilônia, naquela terra, naquele local, eles teriam que adorar essa estátua, teriam que se curvar. À medida que os instrumentos tocassem, todos deveriam se curvar. Só que o Mesaque, o Sadraque e o Abidnego, esses 3 rapazes jovens, eles tinham sua fé. Eles criam em um só Deus. Eles sabiam que não podia se curvar a nenhum Deus, nenhum outro Deus, somente ao Senhor. E a Bíblia diz que quando foi ministrado os louvores, eles ficaram de pé. Eles não se curvaram. E aí a Bíblia diz, querido, que o Nabucodonosor, ele chama os meninos e diz assim, olha, talvez vocês tenham, conjecturando, tá, querido? Mas talvez ele tenha falado, talvez vocês não ouviu, tentando dar uma chance para os meninos, porque na verdade os meninos tinham o seu papel ali, exercia um cargo de autoridade, eles tinham sua importância na Babilônia. E aí o Nabucodonosor tenta dar mais uma chance para eles. Só que, para surpresa de Nabucodonosor, de Faraó, ele, na verdade, ele ficou surpreso porque os meninos, na verdade, eles tinham convicção do que estava fazendo. Eles não haviam se enganado. Eles ouviram a canção. E aí o Nabucodonosor vai lá e aumenta a força do fogo. E a Bíblia diz que ele aumenta para 7 vezes mais. E aí os meninos olham para Nabucodonosor e dizem, olha, nós não vamos se curvar. Ainda que nós sejamos lançados lá, nós sabemos que Deus pode nos tirar, Ele é poderoso, mas nós não iremos nos curvar. E a Bíblia diz que, então, Nabucodonosor manda lançar os meninos dentro da fornalha. E a Bíblia diz que as pessoas que lançaram, os homens que lançaram os meninos, queimaram. Eles foram lançados dentro da fornalha, enquanto os outros ficaram do lado de fora. E os homens que ficaram do lado de fora e lançaram para dentro, esses homens foram queimados, torrados, foram mortos. Porque era muito forte a força do fogo. Só que aí que está, querido. Por que eu estou falando que a fé, ela se desenvolve de uma maneira que não se pode ser explicada por meio da razão, do intelecto humano. É algo que nasce aqui dentro. Primeiro nasceu no coração dos meninos. Eles tinham a convicção no Deus que servia. Eles sabiam que Deus poderia sim livrá-los. Mas eles disseram, ainda que Deus não queira, ou seja, porque Deus sabe de todas as coisas, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos curvar. E naquele momento, querido, eles tiveram um conforto na alma, no espírito, porque uma confiança inabalável. Como disse,
nos transporta para um lugar de gozo, um lugar de refrigério, um lugar de tranquilidade, um lugar onde você fica em paz, em meio às dificuldades, lutas, em meio ao fogo, em meio à tempestade, em meio ao vento. Você se encontra, você entra em um ambiente, em um lugar que você está guardado. Eles foram lançados dentro da fornalha e o fogo estava ardendo. Amém ou não amém? O fogo tinha sido aquecido 7 vezes. A prova é que os homens que lançaram morreram. E eles foram lançados ali. A Bíblia diz que depois, Nabucodonosor, na noite, ele vem pela noite e olha de longe, lá para dentro da fornalha. E eles conseguem enxergar, ele consegue enxergar 4 homens andando dentro da fornalha. E aí ele chama os discípulos, aqueles homens que ali estavam, e eles perguntam assim. Ele, na verdade, pergunta: nós não lançamos 3? Quantos nós lançamos? 3. E eles disseram: sim, nós lançamos 3. E aí, o que o texto diz? O texto diz que Nabucodonosor diz assim: não, porque eu vejo 4. 4 homens dentro da fornalha caminhando. E a figura do 4 é semelhante aos filhos dos deuses. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez, o Filho do Homem, Jesus Cristo, estava presente. Ele esteve presente com os discípulos ali no meio do mar. Eles achavam que estavam sozinhos. Eles confiaram na palavra de Jesus quando Jesus disse: atravessa a outra margem, o outro lado. Eles foram debaixo de uma palavra. E o Senhor, querido, jamais deixa os seus filhos perecer diante de uma obediência, diante de uma palavra. Jesus estava com os discípulos. Jesus agora estava com esses meninos lá na Babilônia. Por isso que o texto diz aqui, eles apagaram a força do fogo. O fogo não tinha se apagado, mas o fogo continuava consumindo. Mas o interessante, querido, que o fogo não podia consumir aqueles meninos. Onde eu quero chegar com isso? Diante de todos os problemas que nós estamos enfrentando, diante de toda a calamidade, diante das notícias ruins, diante da matéria dos jornais, diante, querido, quem sabe, da dificuldade que você está enfrentando, diante das circunstâncias que te envolvem, você precisa entrar nesse ambiente de confiança. Nesse lugar, querido, onde a presença do Senhor te envolve, aonde a força do fogo não tem domínio, não tem força sobre você. A Bíblia diz que eles saíram de lá. Nabucodonosor mandou tira os meninos de lá. E eles saíram. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo tinha sido queimado, chamuscado. Nem cheiro de fumaça tinha no corpo dos rapazes. Olha que coisa maravilhosa. Eles estavam guardados em Deus. Pastor, mas e aí, pastor? E diante de todos os problemas que eu estou enfrentando, como é que eu faço para pagar a conta domingo, segunda-feira, terça-feira e o meu aluguel? Pastor, eu estou vivendo uma situação complicada porque eu já estou sentindo uma dor no peito, eu estou sentindo uma pontada nas costas, eu já não consigo respirar normal, eu estou tendo um resfriado. Será que essa enfermidade entrou na minha casa? Talvez, querido, você está enfrentando esse dilema, essa dificuldade toda. Talvez você está me ouvindo em um leito de hospital e alguém disse para você: não tem jeito, tem um monte de gente falecendo, tem um monte de gente que perderam as suas vidas. Te enchendo de pavor, te enchendo de medo. E esse medo, querido, ele pode te atrapalhar. Ele pode apagar a sua fé. Ele pode neutralizar, querido, a sua confiança em Deus. Por isso, querido, em nome de Jesus,
Eu te chamo aqui nessa noite para dizer, não tenha medo, confie em Deus. O Senhor te conhece. O Senhor sabe o que você está enfrentando. Saiba, querido, que ainda que não tenha mais jeito, as soluções, os recursos humanos já se findaram. O diagnóstico está aí. A conta bateu a porta. A empresa faliu. O desemprego bateu a porta e talvez você esteja nesse momento querendo arrancar os seus cabelos, desesperado. E o Senhor está falando com você nessa noite, querido, confia. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu não vou te desamparar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu estou do seu lado. Primeiro você precisa confiar em Deus, querido. Confiar, querido, e entrar nesse ambiente. Eu te convido, entre nesse ambiente de conforto. Começa a sentir na sua alma, querido, esse alívio. Ah, pastor, que dificuldade, é muita luta. Querido, em nome de Jesus, creia no Senhor. Creia em Deus. E você vai sentir a calmaria do Espírito Santo te envolvendo nessa noite. O Espírito Santo entrando pelas portas da sua casa, nos quatro cantos do ambiente onde você está. Onde quer que você esteja, seja no hospital, seja em casa, seja no trabalho, talvez você tenha, pastor, esses sintomas. Eu profetizo em nome de Jesus, querido, que o mal vai sair. O Espírito Santo, querido, vai te envolver nessa noite e você vai contar testemunho. Eu sei, nós estamos numa live. Eu sei, nós estamos diante de um aplicativo. Mas a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente. Ele está aí do seu lado. Eu vou orar por você. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Mas você precisa tomar essa atitude de fé. Deixar o medo de lado. Não deixar que te apavore. Lembrem sempre, o medo apaga a fé. O medo vai tirar a sua confiança em Deus. É isso que o diabo quer. É isso que a mídia, o príncipe desse mundo tem feito, querido, disseminando o pavor, o desespero. Abaixando, querido, a sua capacidade de recuperação por conta do abalo. E aí você fica vulnerável aos ataques, querido, do inimigo, de Satanás. Primeiro ele inicia, querido, com essas mentiras. Ele inicia colocando um sintoma. Ele inicia querendo te enganar, dizendo, cuidado, essa tosse está vendo aí. E aí você, querido, se deprime, você se permite, querido, você se rende. E o Senhor está falando para você nessa noite, vença o medo, repreenda pelo nome de Jesus, não aceita esse vírus, não aceita essa enfermidade. O tempo vai mostrar, querido, que o Senhor, querido, está ao seu lado, Ele não te abandonou. Nós viveremos um tempo de paz, um tempo de alegria, nós vamos viver um tempo de prosperidade para essa nação, para esse país, em pouco tempo.